dia. Bom dia. Estamos iniciando a nossa formação continuada da educação de jovens e adultos. E hoje a gente vai iniciar com o tema bullying. Por que trabalhar o tema bullying na EJA? É sempre lembrado esse tema e é trabalhado na educação infantil com as crianças. E sempre as pessoas esquecem que a educação de jovens e adultos também existe bullying, também existe preconceito. Então, assim, é um tema que a gente deve sim trabalhar e inserir eles nas nossas formações, para que quando vocês presenciem algum ato desse na sala de aula ou na escola, vocês saibam de que se trata e como reagir, como trabalhar a ação, no caso acontecer na sala de aula de vocês. Então, assim, para iniciar, a palavra bullying, ela tem a origem na língua inglesa e contém o radical bully, que significa valentão. Então, o bullying, ele é um tema, é além de valente, para vocês entenderem o quanto ele é agressor. Então, ele vem de valentão. Esse tema, esse ato, quando acontece com as pessoas, ele pode, assim, mudar a vida de uma pessoa. Ou seja, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Onde é que está presente o bullying, pessoal? O bullying, ele está nas famílias, dentro da própria casa, na sociedade, na escola, no contexto geral. Então, o bullying, ele está presente em qualquer situação, em qualquer ocasião. Portanto, que nós, educadores, principalmente professores e coordenadores que trabalham diretamente com a educação de jovens e adultos, vocês devem estar, sim, focados e prestar muita atenção se não acontece bullying na sala de vocês, certo? Então, ele denota a continuidade, constância, o que nos ajuda a entender com maior precisão significado do termo referido. Então, assim, é o valentão, é além de valentão, certo? Então, o bullying, ele pode causar um trauma na aprendizagem, ele pode causar um trauma na família. O bullying, ele pode causar também um trauma no relacionamento, certo? Existem pessoas que às vezes ficam travadas, certo? No relacionamento, jovem, idoso. Existe jovem que às vezes na infância sofreu algum bullying e isso vai repercutir lá até mesmo na relação sexual, certo, pessoal? Ela fica com um trauma. Existem mulheres que não consegue sentir prazer na relação por conta de um bullying que ela sofreu lá atrás. Então, isso tudo deve ser estudado, isso tudo deve ser pesquisado e debatido nas nossas aulas, principalmente na aula da educação de jovens e adultos. Porque lá está o jovem, lá está o idoso, muitas vezes o idoso cria um neto, muitas vezes o idoso também sofre bullying por a família, certo? Então, assim, é um contexto que a gente deve sim estar sempre trabalhando nas nossas salas. Tal prática é caracterizada por constantes agressões, que podem ser de ordem física, verbal ou psicológica. Geralmente ocorre as três juntas, pessoal. Ela ocorre na parte física, na parte verbal e na parte psicológica. E quando é que isso acontece? E em que? No individual ou em grupo. Muitas vezes as pessoas humilham com uma palavra, xinga, expõe, agride um ao outro indivíduo. Só podemos chamar de bullying o comportamento sistemático e constante, porque muitas vezes vocês têm que prestar atenção que nem tudo é bullying, certo? Às vezes a pessoa, por uma pequena palavra, a pessoa pode achar, não, está acontecendo bullying comigo lá na sala de aula. Nem sempre. Então, por isso que vocês têm que saber realmente o que é bullying, certo?
modo que o episódio isolado de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying, um comportamento desenvolvido por crianças e adolescentes, sendo que entre os adultos a prática similar, isso é chamada de assédio moral. O bullying, pessoal, ele acontece de diversas maneiras. Ele pode ser expresso por apelidos e sistematicamente utilizado pela perseguição à vítima, pela humilhação da vítima diante de um público, pela exposição da vítima por suas características físicas ou psicológicas, chegando em muitos casos a agressões físicas que podem provocar lesões corporais. Então, assim, pessoal, ele é de, como eu falei para vocês, ele acontece da forma verbal, física. Então, assim, tudo isso vocês têm que ver. Muitas vezes a pessoa fala um apelido, né, que a pessoa não gosta, aí ela continua falando. Então, isso já é considerado bullying. Ou muitas vezes a pessoa, o idoso, muitas vezes, pessoal, na nossa sala de educação de jovens e adultos, por exemplo, o bullying ele é um problema constante em nossa sociedade, que atravessou anos sem solução e sem real busca para uma solução adequada, e ainda se faz presente nos dias de hoje. Então, assim, nos lares, nos trabalhos, nos relacionamentos, entre os amigos, nas escolas, com uma literatura escassa e recente. Então, o tema abordado nesta pesquisa, ele é assim, é uma coisa que as pessoas não estão, né, assim, muito ligado, né, com esse tema. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque ele é um tema que na educação de jovens e adultos, eu sinto que ele está presente a partir do momento em que vocês matriculam o aluno na escola. Então, assim, a educação de jovens e adultos, o bullying, ele está bem presente. Vou contar aqui uma história do João e da Maria, para vocês verem como o bullying está presente. Facinho dá para vocês identificar. O João, ele era um idoso, nunca tinha estudado. Ele se aposentou aos 60 anos. A partir dali, ele resolveu estudar na EJA, certo? Ao chegar na sala de aula, João encontrou Maria, que Maria é uma jovem, certo? De 18 anos, com a aprendizagem bem acelerada, bem atualizada, domínio de leitura, tem domínio de escrita, e João estava chegando pela primeira vez na sala de aula. O que aconteceu? Maria começou a implicar com o João. João, como estava chegando, ele era mais lento, tanto na escrita, na realização das atividades, e a Maria começou a implicar com o João, porque o João não sabia de nada. E isso já é bullying, certo? A partir do momento em que um aluno direciona um comentário desse para o outro aluno dentro da sala de aula, já é considerado um bullying. Por quê? Porque ela fazia isso com o João todos os dias. O que aconteceu? Com 3 meses de aula, João resolveu desistir da sala de aula. Por quê? Porque ele sofreu bullying, ele não se sentiu à vontade e nem acolhido na sala. A professora estava dando a aula, mas tinha a Maria implicando com João. João desistiu da sala de aula e aí é gerado a evasão escolar. E eu tenho certeza que a partir dessa história vocês vão identificar Maria e João na sala de vocês. É ou não é? Existe Maria e João na sala de aula? Então, assim, que vocês fiquem atentos a essas situações, para que essas pessoas não sofram o bullying que João sofreu. Ele está chegando pela primeira vez, pois ele precisa de toda a atenção, tanto do professor, como também dos colegas que ali estão,
que já tem uma aprendizagem mais avançada e que essas pessoas compreendam que esse idoso de 60 anos, ele estava assim, procurando uma oportunidade para estudar, porque lhes é garantido por lei. O idoso, ele pode sim procurar a escola na idade que ele achar que deve. Então, se ele sentir interesse de estudar, ele pode ir. E que nós, educadores, devemos estar muito atentos a essas situações, para que quando esses idosos cheguem na sala, que tenham uma aprendizagem bem assim, mais atrasada do que os demais que ali estão, que muitas vezes a leitura dele, ele tem leitura de mundo, mas ele não tem o domínio da escrita, e tem já outras pessoas que têm o domínio da escrita, mas não tem leitura de mundo. Então, isso vocês vão somar esses saberes dentro da sala e prestar muita atenção para que não aconteça o bullying na sala de vocês. Também na educação de jovens e adultos, no caso o bullying, nota-se a importância e a necessidade em identificar este problema, visando a segurança, o bem-estar e a formação de nossos alunos. Deixo então a indagação para que possa ser solucionada no decorrer do trabalho.